Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com a nossa série de entrevistas que a Escola Associativa da Amatra 15 vem realizando. E hoje temos o prazer de entrevistar um dos grandes professores que a Academia Brasileira produziu nas últimas décadas, né? E um constitucionalista de relevo, que vai nos falar um pouco, né, sobre aspectos estruturais e aspectos conjunturais do que a gente vem vivendo nesses últimos anos no país. Apresento a vocês o professor Oscar Vilhena. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês. Professor, bom, eu vou começar por uma parte, digamos assim, mais estratosférica, para depois nós chegarmos aqui no cotidiano do nosso país. Mas uma das coisas que a gente sempre enfrenta atualmente é o desafio, né, de como as sociedades democráticas se inserem, né, no fenômeno da globalização e como essas sociedades tentam aferir, né, e garantir os direitos de sua população. E a pergunta vai nesse nível, né? Quais são os desafios que a globalização traz para o exercício dos direitos humanos, né, e especificamente para essa dimensão que é mais palpável deles, que são os direitos sociais? Eu acho que os desafios são enormes, né, e são de distintos níveis. Em primeiro lugar, porque grande parte dos países que se reconstitucionalizaram nessa última onda de constitucionalização, da qual o Brasil faz parte, né, países que deixaram regimes autoritários, se a gente pegar toda aqui a América Latina, no final dos anos 80, esses países tinham demandas reprimidas, sociais reprimidas, muito fortes, né? Nós que somos da geração que foi às ruas pelas diretas, quando se frustrou as diretas, nós queríamos uma Constituição. E quando foi feita a Constituição, toda aquela demanda por uma sociedade mais justa, uma sociedade que desse atenção aos grupos mais vulneráveis, essa demanda foi incorporada pelas Constituições. Isso não é só a Constituição brasileira, né? Se nós pegarmos, a Constituição brasileira, ela abre aí uma era de constituições na América Latina, que depois tem a Constituição colombiana de 91, e depois você vai ter a reforma argentina, depois você vai ter a Constituição boliviana. Então você tem um conjunto de constituições que são constituições muito generosas. E eu falo generoso no sentido de constituições que buscavam reagir contra um passado muito longo, muito longevo, de injustiça, de exclusão. Então elas são constituições parrudas. Da mesma forma, por exemplo, a Constituição sul-africana, que é um modelo de Constituição do início dos anos 90, evidente, quando se acaba com o apartheid, você vai ter uma Constituição altamente generosa, altamente protetiva, né? Em alguma medida, as constituições pós-nazismo na Alemanha, pós-fascismo na Itália, também são constituições. Eu chamo de constituições reativas a um passado muito injusto, né? O que talvez importa, para enfrentar a sua pergunta mais diretamente, é que essas constituições que incorporaram uma dimensão de direitos muito forte, elas em alguma medida foram pegas no contrapé. Por quê? Porque ao mesmo tempo que elas davam essa resposta, que elas configuravam o Estado de uma maneira mais generosa, né, você tem uma ascensão do neoliberalismo e, alguns anos depois, com uma ideia mais globalizada do neoliberalismo. Ou seja, a ideia clara de que o Estado, na medida em que assume muitas responsabilidades, especialmente responsabilidades sociais, ele se torna ineficiente, que isso gera crise fiscal do Estado e que você tinha que reduzir o tamanho do Estado, né? O que de fato ocorreu em muitos países centrais, especialmente nos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos passa por uma regressão de benefícios sociais a partir do governo Reagan. A Inglaterra faz uma curva muito forte com a Margaret Thatcher e, evidentemente, que esses dois países, quer dizer, na medida em que eles reduzem os seus custos ou a regulação da economia, e entre elas a regulação dos direitos na área do trabalho, isso impõe uma corrida para o fundo do poço. Quer dizer, se você quer competir, você também tem que reduzir, né? E se nós associarmos a isso uma ascensão muito forte da China, onde você não tinha uma legislação social e não tem uma legislação social, né? Então o que acontece com os países em desenvolvimento que buscavam ampliar a sua capacidade de ofertar bem-estar para a sua população é que eles são pressionados a recuar.
né? Então nós, em alguma medida, fomos pegos nesse contrapé e você tem uma pressão para regressão de direitos, né? E é uma corrida perversa que a globalização, em alguma medida, acelera, porque o processo de integração econômica não é uma competição só, vamos dizer, da eficiência das empresas, é uma competição institucional. Quanto menos generoso é o seu sistema jurídico, quanto a menos regulação o seu sistema jurídico criar, mais, vamos dizer, baratos serão os seus produtos. E, portanto, você tem uma vantagem competitiva em relação aos outros países. Então, como o nosso ranking de competição com um país como a China, né? Então, evidentemente, nós saímos perdendo de maneira muito grande e isso exerce uma pressão muito forte sobre o nosso sistema, né? Só para concluir, para ficar mais clara essa ideia, né? Você veja, durante a discussão sobre a reforma trabalhista aqui no Brasil, eu ficava mais assim, assustado com os artigos que eram produzidos no Clarim, na Argentina, nos jornais argentinos, porque eles falam, bom, se o Brasil está fazendo isso, nós necessariamente vamos ter que fazer. Porque se nós não fizermos o que o Brasil fizer, nós vamos perder vantagem. Então, a globalização como um todo é um processo que, se gerou maior riqueza no mundo, ela gerou uma riqueza que é muito perversa porque ela exige uma concentração, um processo de concentração. E esse processo de concentração parte do princípio que você tem que reduzir direitos, né? E é isso que nós assistimos. Pois é, a segunda pergunta que eu lhe fazia tem a ver exatamente com isso, né? Porque o welfarismo, a ideia do bem-estar social, supõe um compromisso nacional, né? Que envolve a segurança econômica da população que trabalha, a disseminação de bens públicos, que é uma coisa que nós temos um calcanhar de Aquiles muito grande, e que permita exatamente a partilha do espaço público, né? Onde ali você... né, ocorre a trama entre a liberdade e a igualdade sem que a gente possa fazer uma escolha única, unidimensional. Mas uma pergunta reversa, né? A ameaça dos direitos sociais, normalmente o direito do trabalho não solapa exatamente as bases dos Estados nacionais, quer dizer, o contrato social que a gente construiu nos últimos 200 anos não está muito assentado nisso, na ideia, não diria nem de uma igualdade absoluta, mas de uma coisa prospectiva que passa muito pela ideia de segurança econômica. Olha, eu concordo com você integralmente, né? O processo de welfare, né, que eu acho que tem linhagens diferentes, o welfare americano, o welfare europeu, eles têm razões de ser diferentes, né? Mas em alguma medida, né, se nós pegarmos nas sociais-democracias europeias, especialmente do norte, ela se dá por um processo de pressão do ingresso do trabalhador que não tinha o direito a voto, que não podia participar do sistema político, dentro do sistema político. Na medida em que os trabalhadores na Alemanha, ou na Suécia, ou na Dinamarca passam a ter o direito ao voto, e eles constituem maioria da população, eles começam a pressionar os estados, os seus legisladores, para que incorporem a missão do Estado um pouco da resolução dos problemas fundamentais da pobreza, da desigualdade, da falta de educação, né? Então, a democracia é que, em alguma medida, leva na Europa ao estado de bem-estar social. Nos Estados Unidos, como todos nós sabemos, é a crise de 29, quer dizer, na medida em que você deixa que o mercado se autorregule e que o mercado entre numa crise e que essa crise da economia gera um impacto brutal sobre as classes trabalhadoras, elas ficam alijadas de uma série, e isso cria o caos, quer dizer, isso cria o caos social, a desagregação social, e em alguma medida o Roosevelt percebeu isso muito claramente e ele começa a criar regras trabalhistas, regras especiais, quer dizer, o Roosevelt começa a criar, as crianças não podem trabalhar, as mulheres têm que ter um regime distinto, né? Então todo o salário mínimo começa a regular a economia. Então a pressão, eu acho que aí que a minha concordância é muito grande com a sua, a ideia de você criar direitos sociais, seja os direitos sociais provenientes do Estado, onde o Estado é o devedor, ou aqueles que regulam a relação entre o capital e o trabalho, né, o direito do trabalho especificamente, elas estão diretamente associadas com a coesão social.
Se um país é capaz de produzir riqueza, essa riqueza tem que ser distribuída de uma determinada maneira que gere uma lealdade de todos os atores da sociedade com o sistema. Não é nada de muito generoso, né? Quer dizer, mas dentro de um sistema capitalista, você tem que ter isso para que todos estejam suficientemente satisfeitos para que eles sejam leais àquele regime e continuem, mas não precisam fazer a revolução, né? Então, o que é muito preocupante, né, em alguns países, eu acho que é o caso do Brasil especificamente, é que nós não temos um mínimo de igualdade e um mínimo de condições sociais onde você possa rebaixar sem que isso gere uma erosão do tecido social. Quer dizer, uma coisa é você dizer, na França, nós vamos reduzir isto ou aquilo porque está difícil competir com a Alemanha e eu tenho que dar uma regulada aqui, eu tenho déficit fiscal. Outra coisa é você dizer num país onde o grau de pobreza, o grau de miséria é muito amplo, né? Então com isso você vai degradando até um ponto onde você pode ter realmente ruptura. E as pessoas pensam em ruptura como uma velha revolução, não é isto. Quando você vê o grau de violência, por exemplo, na África do Sul, no México, no Brasil, o que são esses países? São países que não integraram um setor enorme da sociedade na economia. Como essas pessoas não são beneficiárias, elas vão ter outras alternativas para sobreviver. E o crime se apropria dessas pessoas. Então, eu acho que o Brasil, vamos dizer, quando engata nesse processo de combate aos direitos e aos benefícios sociais, o cálculo não está sendo muito estratégico, porque se isso realmente vingar, a possibilidade que nós tenhamos mais convulsão do que essa que já vivem no dia a dia as populações mais pobres, ela simplesmente aumenta. Bom, muito boa tarde. Dando continuidade aqui à nossa entrevista com o Dr. Oscar Vilhena. Agradecemos a concessão da entrevista. Para nós é realmente uma honra tê-lo conosco aqui no canal da Matra. Continuando as questões que o Dr. Barberino já tinha iniciado, doutor Oscar, com relação à nossa Constituição de 88, a gente pode afirmar que ela ainda serve ao processo civilizatório brasileiro? Olha, a Constituição de 88, ela é fruto do que eu tenho chamado de um compromisso maximizador, né? Como todos nós que temos lembrança viva da Constituição, ela foi, sem dúvida nenhuma, o processo mais inclusivo de formação constitucional que nós já tivemos, né? Foi pela primeira vez, de fato, nós tivemos uma Constituição num ambiente de democratização, com a participação livre dos partidos e com uma sociedade civil muito mais ativa, que tinha colaborado no processo de transição. Então, ela inclui muitos temas, e aí eu gosto muito da expressão que você usou. Ela lança um projeto civilizatório para o Brasil. Ela propõe um Brasil que nós gostaríamos de ser, né? Um país mais justo, um país mais solidário, é um ensaio social-democrata nos trópicos, né? Agora, é evidente que essa Constituição, que incorporou tantas demandas, ela não incorpora apenas aquilo que geraria uma maior igualdade, uma transformação da sociedade para ela se tornar uma sociedade mais justa, né? Ela também incorpora diversas dimensões corporativas, ela incorpora diversas dimensões de interesses, por exemplo, no campo tributário, que tem natureza regressiva, né? Então, quando as pessoas me perguntam sobre a qualidade da Constituição, a minha resposta é sempre um pouco ambígua. Eu acho que a Constituição é extremamente positiva no que diz respeito à distribuição de direitos, o modo como ela organizou a sua distribuição de direitos, mas também ela tem um lado que nem sempre é muito explorado, que é um lado onde ela propõe a regressão de diversas coisas, especialmente no sentido de que ela propõe mecanismos de concentração de riqueza, né? Isso é que talvez explique por que o Estado brasileiro, muito embora tenha distribuído muito ao longo das últimas décadas, então, através, por exemplo, do direito à educação, da previdência, da assistência social, você teve avanços muito fortes, saúde, por exemplo, o Brasil teve avanços. Agora, mesmo assim, o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, né? Esse é um paradoxo. Como é que você explica isso, né? Que o Brasil era, quando a gente fez a Constituição,
o quinto país mais desigual do mundo, e depois de quase 30 anos de uma experiência constitucional, com tantos direitos, com tanta generosidade constitucional, o Brasil hoje é o 10º país mais desigual do mundo. Claramente porque tem embutido, não só dentro da Constituição, mas ela permitiu mecanismos altamente regressivos, né? Então, se você pegar o sistema tributário brasileiro, ele é um sistema altamente regressivo, né? Em que medida? Primeiro, grande parte da arrecadação tributária vem de impostos indiretos que não reconhecem quem é o contribuinte. Então, se você ou eu compramos uma lata de molho de tomate, nós vamos pagar o mesmo tributo. Se é um banqueiro ou se é um faxineiro, eles estão pagando a mesma coisa. A carga tributária que recai sobre as pessoas mais pobres, sobre o seu rendimento, é muito maior proporcionalmente. Então, isso é um modelo de sistema altamente regressivo. Recente pesquisa que saiu do próprio Ministério da Fazenda, do atual governo, então ninguém pode dizer que é uma pesquisa, vamos dizer, à esquerda, né? Demonstra o seguinte: entre aqueles que pagam imposto de renda, os que estão no 0,1% e, portanto, ganham acima de R$120 mil, a porcentagem média do que eles pagam é cerca de 9%. A alíquota média é muito baixa. Então, mesmo o imposto de renda, que deveria ser progressivo, ele é altamente regressivo. Se você pegar mais dois outros lados, né, que são os juros subsidiados para determinados setores da economia, as isenções tributárias que foram concebidas. Então, o que você tem? A Constituição, de um lado, ela distribui e busca melhorar o padrão de vida das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. De outro lado, ela contribui para a concentração de renda dos setores mais afluentes. Então, isso é que justifica que o Brasil progrediu, nós melhoramos, houve avanços na área dos direitos sociais, mas mesmo assim a gente não consegue quebrar essa profunda e persistente desigualdade. Então, eu acho que a Constituição, sim, pode melhorar, mas é pelo lado inverso do que está se propondo. A melhora deveria ser, sobretudo, para eliminar esses mecanismos de concentração de riqueza. Um comentário interessante é que, geralmente, se atribui à Constituição, às vezes por ingenuidade, e às vezes, me parece, por um certo cálculo, a ideia é que ela é muito generosa em direitos e parcas em deveres, né? E a gente sempre esquece isso, que exatamente essas pessoas para quem estaríamos, em tese, assegurando um catálogo de direitos, são exatamente aquelas que acabam por suportar esse catálogo de direitos através do sistema regressivo na perspectiva do sistema tributário, né? Sem dúvida. E o problema é que a Constituição, ela, em alguma medida, isso não está expresso na Constituição, mas a forma como as instituições foram se moldando, quer dizer, elas permitem que muitos privilégios sejam protegidos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o sistema previdenciário, evidentemente que há um descompasso entre os altos setores do funcionalismo e a população em geral, né? Se você pegar o modo como você permite, a facilidade com que você pode isentar determinados setores da economia de tributação, permitiu que os grupos econômicos fossem ao governo e conseguissem reivindicar e agir dentro da sua atividade sem a devida contribuição. Então, esse eu acho que é o problema. Quer dizer, a Constituição, em alguma medida, ela foi sendo subvertida no seu aspecto regulatório, permitindo que grupos tivessem uma concentração, né? A questão dos juros também, enfim, eu não sou economista, não vou entrar nisso, mas é evidente que com uma crise fiscal do Estado, a necessidade que o Estado tem de emprestar, ele empresta juros muito altos e bonifica aqueles que se tornam os proprietários do capital, o que reduz ainda o investimento. Então tem todo um problema que eu acho que a gente tem que resolver. Eu acho que a Constituição é a nossa única garantia do processo civilizatório, para responder a sua pergunta. Nós devemos ter muito cuidado ao alterá-la. No entanto, não há dúvida de que ela necessita sim de calibrações, de correções, para que nós não continuemos esse jogo um pouco esquizofrênico, onde o Estado é caro, mas não necessariamente realiza a sua missão. Uma de pacificação social, outra de igualização, vamos dizer, dos diversos setores da sociedade. Muito bem. Ainda dentro desse tema, né, relacionado, na verdade, agora ao Estado Democrático de Direito,
O senhor enxerga que a democracia passa por alguma crise ou de conteúdo, ou uma crise da atualidade mesmo, de como ela se põe na atualidade? E quais pontos nós podemos levantar, né, para identificar essa crise e, até nas palavras do doutor, na erosão dos valores constitucionais e democráticos? Veja, a democracia é um jogo difícil, não é fácil, porque ela depende que todos nós estejamos dispostos a cooperar, que todos nós façamos a nossa parte, que todos nós participemos da democracia. Então, eu acho que desde o nascimento da democracia não é fácil a vida democrática, né? E, evidentemente, ela vai passar por uma série de crises. Eu entendo que uma das crises fundamentais, antes de chegar no Brasil especificamente, né, o professor Philip Schmitter, que, aliás, é um grande estudioso das relações corporativas, etc., uma das coisas que ele detecta é o seguinte: a nossa democracia está baseada na ideia de representação. Você tem intermediários que são capazes de aglutinar os interesses de um determinado setor e transmitir isto para a formação da vontade coletiva. Grande parte desses intermediários, eles dependiam do quê? Do mundo do trabalho. Ou seja, é a formação, é a industrialização que gera o sindicato, é o sindicato que forma os partidos, né? Não só os partidos, vamos dizer, à esquerda, mas também a contraposição a esses partidos. Então, os partidos são... Isso, a democracia cristã, e mesmo os partidos que eram liberais, estavam mais associados ao mundo do capital produtivo, né? Isso tudo é uma consequência do modo como o trabalho se organiza no mundo. Na medida em que você tem a transição de um sistema de capitalismo industrial para um sistema de capitalismo financeiro globalizado, o mundo do trabalho se esgarça. Então, se você pegar nos países centrais, os sindicatos perdem o seu poder. Na medida em que eles vão perdendo os seus poderes, os partidos que são formados a partir da luta sindical também vão perdendo muito, né? E a revolução da tecnologia da informação também faz com que a gente perca um pouco a necessidade, ou acha que o intermediário não é mais tão necessário, porque eu posso fazer diretamente. Por exemplo, quando nós vemos a crise da imprensa escrita no mundo todo, né, eu não preciso mais, você acha que você não precisa mais do jornal porque você vai diretamente, você obtém de alguma maneira a informação. Então eu acho que nós temos uma crise dos meios de representação. Os meios de comunicação, que antes eram importantíssimos, perderam o seu poder na formação da vontade pública. Os partidos políticos, que antes eram importantíssimos, perderam. Os sindicatos, que antes eram importantíssimos, também perderam o seu potencial. E a nossa é uma democracia representativa. Então, a democracia no mundo todo, eu acho que hoje vive uma crise. Nós vamos ser capazes de inventar uma outra forma de democracia que possa substituir esses mecanismos tradicionais de representação que foram formados a partir do final do século XIX e nos navegaram até agora, né? Isso é possível? Então, não é uma coisa só brasileira. Eu acho que a crise da democracia é uma crise mais geral. O que aconteceu nos Estados Unidos, quer dizer, a eleição do Trump é uma eleição contra os partidos políticos. Mesmo o Partido Republicano, ele não é um representante do Partido Republicano. O que aconteceu na França é uma crise contra o partido político. O Macron não é de nenhum partido, ele é de um movimento que surge. Então, eu acho que a gente tem uma crise geral. Evidente que no Brasil nós temos uma crise, vamos dizer, que se soma a essa, né? Mas é uma crise que tem a sua especificidade, né? E essa crise, infelizmente, está ligada ao impacto, né, que a corrupção, em alguma medida, teve em ir corroendo os partidos políticos, né? E aí quase todos os partidos políticos foram corroídos. Eu hoje mesmo dava numa aula, veio essa discussão, né? E eu falei, olha, há um conflito de narrativas, quer dizer, quando se decidiu pelo caminho do impeachment, isso significa que os partidos que estavam na oposição se tornaram desleais com a democracia brasileira, quer dizer, eles cansaram de perder a eleição, então vamos desestabilizar e tirar a presidente, né? Essa é uma narrativa possível. A outra narrativa é, bom, a presidente deixou de ser leal com a democracia quando
foi eleita a partir de um sistema onde havia muita corrupção, né? Então, eu acho que no Brasil, nós, em face até do nosso presidencialismo de coalizão, com essa infinidade de partidos, né, nós não tomamos os devidos cuidados, todos os partidos não tomaram devidos cuidados, se permitiram um grau muito grande de corrupção, e isso deu início a uma crise que foi escalando, né? E essa crise foi escalando, e evidentemente que eu vejo que agora nós estamos num momento de muito perigo, né? E o grupo que assume o poder, como tem baixíssima legitimidade popular e democrática, ele vai se associar a quem lhe garante a governabilidade. E, nesse sentido, o grupo que está garantindo, evidentemente, tem uma visão de mundo que é muito regressiva em relação à Constituição. Então, acho que a política de direitos, de contenção dos direitos sociais como prioridade, quer dizer, eu também acho que tem que ter reforma, acho que a Previdência tem que ter reforma, o direito do trabalho pode ser reformado. Agora, quando isso se torna a prioridade em detrimento de outras coisas que são importantes, então claramente a gente vê um movimento muito regressivo. Acho que o movimento é regressivo no mundo e no Brasil é especialmente regressivo nesse momento. Acho que tem uma questão aí que está quicando na nossa frente, né? Para todos nós. E tem a ver com essa crise de representatividade. Afinal de contas, para que servem os partidos políticos atualmente, né? Qual é o sentido do partido político? Para eles, é evidente, mantém-se a ideia maquiavélica de aceder ao poder. Mas qual o sentido que a sociedade pode enxergar nos partidos políticos na nossa configuração atual? Os partidos, você usou o termo que eu acho que é o correto, quer dizer, os partidos políticos, eles são instrumentos para você chegar ao poder. Essa é a leitura maquiavélica que a gente pode fazer. Agora, eles têm uma função que é muito importante. O mundo é muito complexo, né? Se alguém chegar aqui para mim e me fizer 30 perguntas importantes sobre economia, sobre moralidade, se eu sou contra a favor do aborto, se eu sou contra a favor da ação afirmativa, se eu sou contra a favor da reforma trabalhista, se eu sou contra a favor da independência do Banco Central, eu te diria que uma boa parte dessas respostas eu não sei. E algumas delas eu talvez não tenha nem pensado sobre isso, né? O que um partido faz, né? A função de um partido é, em alguma medida, liderar e propor à sociedade uma visão de mundo. Olha, você deveria se orientar a partir dessa perspectiva para responder todas essas. Se eu sou um partido conservador, né, então eu compro o pacote. Eu sou contra as cotas, eu sou contra o aborto, eu sou contra a legislação trabalhista, etc. Então aquilo simplifica e organiza e permite que a sociedade possa disputar os conflitos. Porque as sociedades, qualquer que seja uma sociedade minimamente aberta, ela tem conflitos, as pessoas pensam diferente. Você precisa organizar, porque senão vira guerra, né? Então, a função dos partidos é civilizar o conflito. A função dos partidos é permitir a competição política em torno de questões sérias, né, de maneira pacífica, pelo qual aquele que é derrotado não sabote o projeto, mas ele aguarde a próxima eleição para que, eventualmente, ele consiga avançar, né? Então, a Constituição, em alguma medida, ela é um mecanismo, se eu pudesse fazer uma definição, a Constituição é um mecanismo de habilitação da competição política, né? E ela é boa quando ela permite que os grupos vão se sucedendo sem que nenhum sabote o projeto constitucional. Ele se contrapõe ao outro, mas ele não sabota o projeto constitucional, né? O risco é quando você vê que a Constituição, o sistema pode estar em crise, ou seja, eu posso não ter a próxima eleição. E aí você também começa a antecipar a sua não lealdade à Constituição. Então, isso é o que chama de crise constitucional. É quando ninguém mais acredita e todo mundo quer, o pirão é pouco, o meu primeiro, né? A farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Então eu acho que a gente está vivendo uma situação onde as desconfianças aumentaram, a partir da crise do impeachment isso gera, né? Mas o Brasil ainda tem se mantido fiel ao projeto constitucional. Só para resumir a tua pergunta sobre os partidos vão precisar apresentar propostas que sejam
credíveis, propostas que façam sentido e que as pessoas se sintam inspiradas por aquelas propostas. Talvez quando nós pegamos hoje nas pesquisas de opinião sobre os partidos políticos, nenhum deles tenha mais isso. Né? Quer dizer, as pessoas não acreditam que os partidos são capazes de agregar os interesses nos quais vocês... Não sei se será possível sair, se esses partidos sobreviverão a essa crise, né? E como eu havia dito antes, é evidente que a erosão do mundo do trabalho reduz ainda mais a possibilidade de que nós criemos solidariedades sociais em torno dos sindicatos, solidariedades sociais em torno dos partidos. Então a gente não sabe para onde está migrando. A França, você teve esse modelo. Não, é possível que um movimento muito mais leve do que um partido, com muito menos ideologia que um partido, e que tenha uma meta de mais curto prazo, ele possa inspirar as pessoas. Né? Mas isso pode gerar populismo também. Né? Então, eu acho que nós vivemos um grande momento de incerteza sobre o futuro da democracia representativa, que ela vai virar em alguma coisa que eu espero que seja melhor, mas esse é um momento de transição complicado. Então, eu acredito que nós deveríamos ser mais ousados do ponto de vista de explorar o fato de sermos uma federação para termos mecanismos mais distintos nos municípios. Então nós podemos experimentar, voto distrital é bom ou não é bom? Bom, não sei, mas quem sabe nós poderemos ter alguns municípios que experimentem isso.